Seja bem-vindo, torcedor palmeirense, mais um vídeo do canal Porco Raiz. Gostaria muito de lembrar você o quanto é importante você dar o seu like, você comentar, você compartilhar nos seus grupos de resenha do Palmeiras e mais importante ainda, você se inscrever no canal. Todas essas ações startam lá dentro do algoritmo do YouTube um modo repassar. E se você não faz isso, por mais que você goste, a gente fica estagnado e o nosso vídeo não chega no alcance que a gente deseja e para trazer informação para mais torcedores palmeirenses. Então eu peço encarecidamente, não se esqueça, deixe o seu like agora. Se você no final do vídeo, no meio do vídeo não gostar, você retira, mas deixe agora, porque depois você esquece, tá legal? E comenta aí se quiser. E vamos pro vídeo, porque tem muito assunto nesse vídeo, eu não perderia. Aliás, eu não vou perder, vamos embora. Pessoal, no vídeo de ontem eu falei muito sobre o presidente Juan do Cerro Porteño, que comentou que ele quer ser bem recebido pela Leila na semana que vem, que vai estar aqui no Brasil para jogar contra o Palmeiras. Dá uma olhada nesse vídeo e a gente já comenta. Bora aí, dá uma olhada. Pessoal, engraçado, né? Mas vamos conjecturar aqui. Você olhando essas imagens, pensa o seguinte: quem é o ser inferior nesse contexto? Pensa bem. Você acha que somos nós? Então, gente, vamos ignorar. Esses caras, sinceramente, eles não valem todo o debate que a gente vai perder e o tempo que a gente vai perder aqui, tá certo? Vamos para a próxima. Pessoal, eu vou começar a falar sobre o jogo de ontem, né, na Libertadores da América. Vou falar sobre o Abel, vou falar sobre alguns jogadores, vou falar sobre jornalista a partir de agora. Mas eu queria, antes de falar, que você gravasse bem esta minha primeira fala. Este time que nós temos hoje, o time do Palmeiras, desse daqui, o maior do Brasil, ele tem a total capacidade de ganhar todas as competições a partir de agora no Brasil, tem capacidade de ganhar a Libertadores 2025 e tem o poder de incomodar muito no Mundial, no Super Mundial, que também acontecerá esse ano. Porém, imagina um relógio. Nós temos um baita relógio, mas precisamos de um belo de um relojoeiro para acertar essa máquina. Essa é a minha fala. Agora vamos para a próxima. Bom, ontem nós assistimos algo que eu julgo muito triste, né? Na atual conjuntura do futebol, foi uma jornalista muito despreparada para a função a qual ela exerce. A geração Z, né? Se você não sabe sobre geração Z, pesquisa aí no Google que você vai entender. Mas a geração Z, que é a geração dessa jornalista, ela não me assiste também aqui, então eu não tenho medo em falar isso, tá? A geração Z não me assiste, não me acompanha e quando vem só para encher o saco. A geração Z... tem muita gente boa na geração Z, mas via de regra, ela é uma geração diferenciada da minha geração, né? A minha geração é uma geração que se preparava mais, que estudava mais, que ia um pouco mais além. E a geração Z é a geração que começou a queda livre dos estudos, não tem estudado tanto, né? Mas enfim, não se prepara tanto para exercer suas profissões. É uma jornalista lá do Paramount+, ela incomodou o Estevão fazendo uma pergunta, incomodou o Vitor Roque, incomodou o Rios e até mesmo o Abel, porque ela foi lá fazer pergunta na coletiva, ela que abriu a coletiva, enfim. Para o Estevão ela disse o seguinte: e aí menino, como é que é fazer gol em clássico? Porque você não sabe fazer gol em clássico, né? E o Estevão, ele fez uma cara de surpresa tão grande porque ele não esperava. Aliás, o Estevão nem sabe que nós, torcedores, comentamos esse tipo de coisa dele. Que ele, em jogo grande, ele se apequena. É verdade isso, é verdade, é uma tendência do Estevão. Mas por quê? Porque ele é um garoto de apenas 17 anos, vai completar 18 anos. É um garoto e tem muita responsabilidade nas costas. A culpa é dele? Não, obviamente que não. A culpa é de quem coloca tamanha responsabilidade nas costas dele. Mas ele arregalou um olhão assim, ó, ele ficou muito surpreso. O jornalista foi muito mal. No caso do Vitor Roque, ela disse que ele não está fazendo gol, e é verdade. Mas a maneira como ela abordou a pergunta, entendeu? Indo diretamente no ego do jogador, incomoda. E no caso do Richard Rios, ela falou assim para o Richard Rios: ei, você que perdeu a titularidade, né, Richard Rios? Como que você vai fazer para recuperar a titularidade? O Rios não gostou e respondeu na lata. Falou: não, quem disse que eu perdi a titularidade?
você foi muito deselegante falando isso. No jogo passado eu entrei de titular, nesse eu não entrei. Depende muito do contexto, depende da equipe adversária, depende daquilo que se programa para cada jogo, enfim. Jornalista muito mal preparada, e está lá trabalhando, né? E a gente vê tanta gente um pouco mais de idade, assim como eu, e o próprio, lembra do Oswaldo Brandão? Tá aí desempregado, o telefone dele não toca mais, cara de qualidade. Enfim, era isso que eu queria dizer, vamos para a próxima. Poderia deixar de falar do Mikael, né? Cara, que jogador que é esse menino, hein? Ele não sorri, ele é sério, ele usa chuteira preta, mas que semelhança, até está na capa do nosso vídeo, que semelhança que ele tem com o Rudiger, né? O alemão Rudiger, esse zagueiraço alemão. E não é só semelhança física, mas eu julgo que o Mikael é um baita de um zagueiro, é um baita de um jogador. Ontem ele saiu até da área e por vezes ele armou o time. Ele estava um camisa 8 ontem em determinados momentos do jogo. E ele, às vezes ele estava marcando lá na frente. O que é esse Mikael? É absurdo o que esse cara joga de bola. E por isso que eu falei que o nosso time vai incomodar muito, né? Vai incomodar muito. Olha, parabéns para o Mikael. Vamos para a próxima. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa contratação mais cara, a contratação da história, né? Mais cara a nível Brasil, o Vitor Roque, né? O nosso camisa 9. Eu coloquei na capa do vídeo, fiz uma brincadeira, obviamente. Coloquei lá um selinho do lado do Vitor Roque, escrito assim: 100% de garantia ou seu dinheiro de volta, porque foi muito dinheiro investido no Vitor Roque, né? Foi uma brincadeira, obviamente, né? Não levem a mal, é uma brincadeira. Nós também brincamos, mesmo falando sério, nós também brincamos. Mas Vitor Roque, que já está há um tempo, já fez alguns jogos no Palmeiras, até o momento não marcou o seu gol, né? E será que já é hora da gente começar a cornetá-lo? Ele mesmo, pela entrevista que ele deu para a moça, essa moça que eu comentei, ele está tranquilo. Ele disse que espera o momento certo, que o gol vai acontecer sim, etc, etc. Mas, por exemplo, a gente vê um Lucas Evangelista, que é um segundo volante, é o segundo jogo, né? Fez um primeiro no Brasileiro, fez agora o segundo na Libertadores, e ele apareceu, teve 2 oportunidades nesse jogo de fazer gol, duas. Ele é um segundo volante, ele não é um camisa 9. Aí eu pergunto para você, será que o Vitor Roque, ele tem aparecido nos locais certos? Será que ele está se colocando, né, aonde ele deveria estar? Porque se um camisa 8, o Evangelista, já recebeu 2 bolas com chance clara de gol, o camisa 9 ele não deveria fazer essa função melhor que um camisa 8, né? Eu ainda não vou cornetar, não vou cornetar o Vitor Roque, mas eu acho que 25 milhões de euros precisa dar resultado. Claro, cada jogador tem seu timing, né? Cada estilo de jogador tem o seu jeito, né? Uns chegam e já estão adaptados, né? Evangelista, Mikael, que eu acabei de falar, Martínez, né? O próprio Facundo, e o Vitor Roque está aí, acho que há 5 jogos e ainda não marcou mais. Vamos aguardar um pouquinho mais. Queria falar um pouquinho do Rafael Veiga, que não esteve em campo ontem porque está com problema na lombar, né? Eu queria falar para vocês o seguinte: eu particularmente não senti falta do Rafael Veiga, não senti mesmo. E nós tivemos uma entrevista, né, do empresário do Rafael Veiga dizendo que ele quer muito ir para a Europa, que ele tem mercado na Europa, palavras do seu agente, né, que ele tem mercado na Europa e que por muitas vezes tentou sair do Palmeiras e o Palmeiras segurou, né, o Palmeiras segurou por várias vezes. E a gente nota que há uma certa tristeza, um certo descontentamento por parte do Rafael Veiga, né, e o próprio agente disse que ele quer sair. E aí vem o nosso diretor de futebol, o senhor Anderson Barros, e fala assim, ó: o Rafael Veiga é muito importante para o conjunto, para a equipe, ele não vai sair. Até o final desse ano, ele não vai sair. Ou seja, por mais uma vez, no meio do ano, na próxima janela, irão segurar o Rafael Veiga. E com isso, o Rafael Veiga talvez fique, por mais um tempo, descontente, envelhecendo, a cada minuto está mais velho, né? E a gente perdendo qualidade dentro de campo e às vezes retendo alguns talentos, né, que a gente não usa em função disso. Então tem que se pensar, né? Tem que se pensar. E para fechar nessa divagação e nesse comentário que eu estou fazendo sobre o Rafael Veiga, o próprio Anderson Barros garantiu que o Veiga fica até o fim do ano e que o Abel Ferreira fica além do fim do ano. Garantias do Anderson Barros, o nosso diretor de futebol, tá certo? Coloca nos comentários o que você acha a respeito disso. Vamos para outra.
Bom, todos aqui que me seguem, né, sabem da minha opinião, o que eu acho sobre o período do Abel Ferreira no Palmeiras. Eu acho que o ciclo realmente já se encerrou e eu acho que ele vai embora por vontade própria, por vontade dele e da sua comissão no fim do ano. Essa é a minha opinião, né? De tudo que eu tenho assistido aí, eu acredito que vai ter esse desfecho. A gente sabe muito bem que o Abel é um cara que fez milagres com o time do Palmeiras que ele teve, né? Que era um time que não era recheado de jogadores técnicos, mas ele tem, né, a filosofia do futebol posicional, a filosofia daquele futebol bonito, preenchendo todas as partes do campo, né? Cada um faz um movimento específico para uma reação específica do adversário. Esse é o futebol posicional, todos vocês sabem muito bem disso. A gente abdica, né, do futebol funcional, porque só tem duas formas de jogar bola: posicional ou funcional. Posicional é o conjunto, é o equilíbrio dentro de campo, e o funcional é aquele que valoriza a posse de bola e a qualidade individual do jogador, tá? Depois, se quiser, a gente faz um vídeo para falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas é isso, só tem duas maneiras de jogar: posicionalmente e funcionalmente. Ele joga posicionalmente, né? Assim como grandes treinadores europeus. Ok, não tem problema. Só que quando o time começa a ser mais técnico, a gente precisa abdicar um pouquinho disso, desse engessamento dos jogadores, fazendo com que eles tenham uma função dentro do campo engessada, esquecendo um pouco da sua qualidade técnica em função desse posicionamento, né? Então eu acho que o Abel peca um pouco nisso. E por que eu estou falando isso? Porque o time teve muita dificuldade ontem para jogar no primeiro tempo, poucas oportunidades criadas, e as poucas que teve não conseguiu definir em gol, né? E no segundo tempo ele deu uma melhorada nisso, deu uma dura no Felipe Anderson ainda no primeiro tempo, falando que ele precisa jogar mais atitude, mais atividade. Mas na entrevista ele fala que a gente não precisa ter bola no pé, que isso é para futebol de salão, que ele precisa é profundidade, ou seja, lançar a bola lá na frente, como a gente tem feito. Lança no Estevão e vê o que ele faz. Ele dribla a bandeirinha, ele dribla o zagueiro, ele dribla o lateral, ele dribla até a linha. Enfim, muita responsabilidade para o menino quando é perguntado, arregala o olho assim, desse tamanho, né? E o que me preocupa muito no Abel é o que ele vai fazer com esse time tão técnico que nós temos agora. Está vindo mais gente técnica aí, ó. Paulinho, extremamente técnico. Está vindo aí Maurício, extremamente técnico, né? Precisa mudar os conceitos. Eu acredito que o Abel não vai mudar. Por que eu estou falando isso? Porque na coletiva mesmo ele disse que ele gostaria de ter dois jogadores brigando por cada posição, e ele coloca o Felipe Anderson brigando com o Paulinho numa lateral esquerda. E ontem eu vi um Felipe Anderson no meio, né, jogando quase que um pivô de salão. Isso eu não acho legal para o futebol de campo. Eu acho que por muitas vezes ele recebeu a bola, em vez de ele trocar para trás, ele poderia virar o corpo e tentar aprofundar ele levando a bola. E não só aprofundando assim, né? E tocando, né? E tocando e aparecendo, que eu sempre falo aqui, que é uma tendência do futebol funcional, e não do futebol posicional, aquele que enterra um cara lá para puxar a marcação, como fazia o Rony, né? Que jogava tão bem taticamente. Ele jogava o cara lá na frente, puxava a marcação para ver se abria espaço, criava superioridade numérica aqui, já num posicionamento pré-determinado, para poder fazer o gol, né? E, enfim, quando descobriram isso, acabou. E a gente não tem variações, né? E é isso. Então me preocupa muito o Abel colocar o Felipe Anderson numa posição errada, Facundo está numa posição errada. E falando sobre o Felipe Anderson, o cara é bola, só que ele está desmotivado, ele está, sabe, num lugar errado. Ele precisa de alguma coisa. Alguém tem que falar com esse cara. Alguém tem que chamar na sala, sentar com ele, trocar ideia com ele, porque bola tem. Então, assim, muitas vezes a gente tem dificuldades porque a gente não chega na conversa e fala tete a tete, né, particular. Ficar só dando chamada na beira do gramado não é bom. E tem muita gente que tem os seus nuances, né? O Felipe Anderson é um cara assim, ele tem um nuance, precisa ser descoberto. Psicóloga do Palmeiras, chega junto lá, conversa com ele. É bola, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, um grande abraço e domingão tem mais futebol. A gente volta a falar.